ferramenta Just Impulse. Conheça Forrest Gump. Você gostaria de uma vida de total facilidade? Se houvesse uma grande chave para levar você até lá, mais rápido, mais completamente e com mais facilidade do que qualquer outra, essa seria ela. Quero lhe apresentar seu novo melhor amigo, o famoso russo Justin Impulse. Isso simplesmente significa que você permite que cada ponto de vista seja ele, seu ou de outra pessoa. Seja Justin Interesting Point of View. Justin, A-N-I-P-O-V. Apenas um interessante ponto de vista. Isso é também conhecido como estar em permissão. Soa bastante simples, não é? Saiba, por favor, o seguinte: seu ponto de vista cria sua realidade. Realidade não cria seu ponto de vista. Então, se você não tem julgamento em seu ponto de vista, você não terá limitação em como sua realidade pode aparecer. Porque julgamento é o grande limitador. Para cada julgamento que temos, nada que não corresponda a esse julgamento pode aparecer em nosso mundo. Você já notou que, até quando a mesma exata situação acontece, as pessoas, diferentes pessoas, têm diferentes pontos de vista sobre isso? Algumas têm julgamento sobre a situação, o que sempre parece pesado. Algumas pessoas estão em permissão, o que sempre gera uma leveza. É simples a escolha delas. Justin Impulse é uma maneira de escolher mudar seu ponto de vista, de julgamento e limitação, para permissão e possibilidades. Meu amigo Gary assistiu a um programa de noticiário da televisão, depois que o furacão Andrew atingiu a Flórida. Nesse programa viu um homem de cueca, cuja casa havia sido destroçada pelo furacão. Disse ele ao repórter: "Mudei para cá para me aposentar. Comprei essa casa com o dinheiro da minha aposentadoria e tudo que eu possuía estava nela. Agora foi tudo embora. Tudo que tenho é essa viga de concreto", referindo-se à fundação de concreto. "Mas ainda estou vivo e consegui salvar 2 cuecas, então estou me saindo muito bem." Em outras palavras, esse homem estava funcionando a partir disso ser um ponto de vista interessante, de que sua casa tinha sido derrubada. Ele estava em total permissão. No mesmo programa havia inúmeras pessoas que se viam como totalmente devastadas, mesmo que tivessem muitos mais bem salvos em termos de posses mundanas, em comparação com o que esse homem possuía. Qual a diferença? Seus pontos de vista. As pessoas que se viam como devastadas não funcionavam a partir de um interessante ponto de vista. Elas não estavam funcionando a partir da permissão. Estavam em julgamento e sua realidade refletia isso. Estavam muito irritadas. Quem você presume tinha uma condição mais fácil de recuperação e de criar uma nova vida após o furacão Andrew? O homem em permissão ou as pessoas em enormes quantidades de julgamento? Mais provavelmente um homem em permissão. Qual a diferença? Está na escolha do ponto de vista deles. Se um furacão levar sua casa, que ponto de vista você escolheria? Qual que funcionaria melhor para você? Gratidão porque sobreviveu? Ou raiva e ódio por ter perdido sua casa? Se você acha que não é uma dessas pessoas capazes de ficarem gratas por estarem vivas se um furacão levar suas casas, tudo bem. Esse não é o ponto. O ponto é que é uma maneira de chegar lá, se você quiser. É disso que se trata todas as ferramentas contidas nesse livro. Pense em Forrest Gump. Para ele, a magia simplesmente continuou acontecendo, pois ele estava em total permissão com relação a tudo. Sua vida era mágica, porque ele não limitava as possibilidades do que poderia parecer para ele, julgando alguma coisa. Você poderia dizer que ele não era suficientemente inteligente para julgar.
talvez ele fosse suficientemente brilhante para não fazer isso. É por isso que eu digo, seu ponto de vista cria sua realidade. A realidade não cria seu ponto de vista. Se você escolhe funcionar a partir de nenhum julgamento, sua vida podia parecer mais com a de Forrest Gump. Isso não soa mais divertido? Como exemplo, aqui estão alguns pontos de vista diferentes e a realidade criadas a partir deles. Tenho certeza de que você pode adicionar muito mais aos seus. Ponto de vista. Sou grato por estar vivo. Realidade criada. Uma vida pela qual vale a pena ser grato. Ponto de vista. Estou enraivecido com o mundo por deixar um furacão levar minha casa. Realidade criada. Muitas razões para ter cada vez mais raiva do mundo, de Deus, da terra e de todos que estão nela. Como você está inserido no mundo, você não é culpado da raiva também. Muitas pessoas com esse ponto de vista experimentam coisas como a companhia de seguros demorar a pagar ou inesperadamente descobrirem que a pólice não estava em vigor durante o furacão. Mais razões e justificações para ficar ainda mais raivoso e ver-se como certo em primeiro lugar por ter escolhido ficar enraivecido. Isso se torna um ciclo vicioso. Ponto de vista. Tenho que trabalhar arduamente para ganhar dinheiro. Realidade criada. Dinheiro nunca chega com facilidade e sempre parece ser uma luta para ir sobrevivendo. Se você pudesse mudar esse ponto de vista, o dinheiro poderia aparecer com muito mais facilidade. Saiba o seguinte, por favor. Primeiro, o ponto de vista que você adota é sempre escolha sua. Segundo, mudá-lo para algo diferente porque funciona melhor para você é também escolha sua. Terceiro, você nunca tem que estar paralisado com o ponto de vista que tem atualmente, sobre nada. Quarto, as ferramentas contidas neste livro, incluindo o Justin Pov, permitem a você mudar seus pontos de vista com facilidade e sem esforço. E quando esses pontos de vista mudam, o espaço de uma nova possibilidade torna-se disponível para você. Em outras palavras, uma pessoa pode ter um furacão levando sua casa e ficar grata por estar viva. E outra pessoa pode ficar furiosa com o mundo por permitir que isso aconteça. A mágica acontece quando você é capaz de mudar seu ponto de vista limitado e julgador para um ponto de vista mais expansivo para você. Quando você muda seus pontos de vista, sua realidade vai mudar também. Então, esteja atento, mundo. Você pode ir por aí destruindo pontos de vista limitados em torno de você, apenas porque pode. E quando você o faz, você vai inspirar outros a saber o que é possível. E quando você o fizer, o mundo em que vivemos mudará. A maneira mais fácil de mudar qualquer situação é mudar seu ponto de vista em torno da situação. Quando você muda seu ponto de vista, a situação em torno de você literalmente muda para corresponder ao seu novo ponto de vista. Vamos explorar uma situação diferente, em que Justin Pov valeu o dia. Estava trabalhando com uma mulher que queria superar seus sentimentos de ciúme com relação à companheira. Ela estava convencida de que sua companheira queria estar com outra pessoa. Esse sentimento a estava consumindo, perturbando-a quase a cada momento do dia e da noite, e ela não sabia o que fazer com relação a isso. Em parte, porque eu não sabia por onde mais começar na época. Pedi a ela para fazer esse exercício. Mesmo que ela não acreditasse nele, pedi-lhe para dizer: interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, 3 vezes. Ela fez isso e começou a se sentir mais leve. Então fiz com que ela repetisse isso muitas e muitas vezes. Em um determinado ponto ela começou a rir. Quando eu lhe perguntei o que era tão engraçado, ela disse que eu tenho um ponto de vista neurótico como esse quando amo tanto essa mulher. Isso não é amor. E eu parei com isso.
E se ela quiser estar com outra pessoa? Eu sei agora que eu ficaria bem. Não que eu queira que isso aconteça, mas se acontecer, eu vou ficar bem. Muito interessante. O que foi mais interessante ainda para mim é a história que a mulher me relatou uma semana depois por telefone, disse ela. Foi a coisa mais surpreendente. Minha namorada veio para casa depois que fiz a sessão, Justin Pov, com você. Estava ansiosa para falar comigo, ela disse. Estou querendo lhe dizer isso há muito tempo, mas nunca senti que pudesse por alguma razão. Amo tanto você, adoro tanto você, sou tão grata por estar com você. Não sei por que não podia lhe dizer isso antes, mas estou tão feliz em poder revelar isso agora. Obrigada por estar comigo. Sinto-me a garota mais sortuda do mundo. Qual foi a coisa que mudou para criar esse resultado? O ponto de vista da mulher. Como seu ponto de vista cria sua realidade. Quando ela mudou o ponto de vista, a realidade dela mudou. Quando entrou na permissão de sua parceira sair do relacionamento se você precisasse, isso deu à sua parceira a liberdade de escolher ficar e ser grata a ela. Se você gostaria de liberdade total, de todas as limitações, incluindo julgamento, viver tudo como um interessante ponto de vista, pode começar a criar isso. Quando tudo é apenas um interessante ponto de vista, você não está vendo nada como bom, mal, certo ou errado. Você não está vendo pelos olhos do julgamento. Você não tem que se alinhar e concordar. Polaridade positiva ou resistir e reagir. Polaridade negativa, a nada. É como ser a rocha na correnteza. Você está em permissão. Você permite que todos esses pontos de vista venham até você e passem em torno de você, quer eles sejam seus ou de outra pessoa, sem se levar pela correnteza do julgamento. Correção ou erro, você é livre. Você pode ver como isso torna sua vida muito mais fácil? Como sempre, a escolha é sua. Então, se você gostaria de liberdade total, lembre-se de seu melhor amigo, Justin Pov. Como você o utiliza? Você tem primeiro que escolher funcionar a partir de um interessante ponto de vista, como um Forrest Gump, mesmo que você ache que não saiba como. Depois, para cada ponto de vista que você tem, positivo ou negativo, você pode dizer para si mesmo: interessante ponto de vista que eu tenha esse ponto de vista. Mesmo que você não acredite nele, então aguarde um momento. Veja como o ponto de vista muda e em seguida diga novamente para si mesmo: interessante ponto de vista que eu tenha esse ponto de vista. Depois, aguarde mais um momento e diga para si mesmo: interessante ponto de vista que eu tenha esse ponto de vista. Se quiser tornar isso humorístico, como faço muitas vezes, você pode dizer isso no melhor da voz de Forrest Gump e continuar correndo e correndo. Agora veja como o ponto de vista é sentido por você. Se for realmente leve, então está concluído. Se for mais leve, mas você ainda tiver um ponto de vista, tente dizer isso mais algumas vezes, pausando após cada vez. Depois de um curto tempo de prática com isso, a maioria das pessoas acha que mudar de ponto de vista é muito mais fácil do que imaginavam que poderia ser. Você está disposto a usar o seu novo melhor amigo somente amanhã para exercitá-lo? Se estiver, para cada ponto de vista que tiver, apenas diga: isto é Justin Pov. Até você não ter mais um ponto de vista, você começará a saber como pode ser fácil mesmo mudar seus próprios pontos de vista, que são raramente interessantes para você. Se você fosse fazer este exercício para cada ponto de vista que você tem por nada mais do que 6 meses, sua vida inteira mudaria, literalmente. Mas não vamos parar por aqui. Há muito mais em estoque. Nota ao leitor: o que define você?
Quem você seria sem o seu nome? Se você não tivesse nenhum passado, o que seria possível? Se nada de você fosse definido, o que haveria para julgar ou limitar você? E se ser você não fosse uma definição, mas um espaço, um ser é uma possibilidade? Sendo indefinido. Nota ao leitor. Como você está, meu amigo? Você está um pouco desconfortável? Legal, você está no lugar certo. Estar desconfortável é, na realidade, uma conscientização de que a mudança está a caminho. É a maneira como você sabe que a mudança e a diferença que você vem pedindo está efetivamente sendo criada. E se esse desconforto fosse uma das maiores correções? Ele deixa que você saiba que está caminhando na direção da diferença que você estava pedindo. Tudo que você e qualquer outra pessoa no mundo, em torno de você, fizeram para levar você a acreditar que estar desconfortável é um erro e que você está errado, você vai descriar e destruir tudo isso agora, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Em outras palavras, quando alguma coisa está começando a existir, que é totalmente diferente do que era sua realidade antes, você sente esse extraordinário desconforto, como ele não vem do mesmo lugar, não tem os mesmos parâmetros, você não o reconhece e não pode defini-lo. Então você presume que algo deve estar errado e essa é, efetivamente, a nova coisa aparecendo. Meu amigo, você estaria disposto a fazer essa pergunta toda vez que alguma coisa for desconfortável? É essa efetivamente a diferença que venho pedindo e que está aparecendo de uma maneira totalmente diferente do que pensava que fosse ser? Você estaria disposto a ser grato por isso? Apenas pelos próximos 10 segundos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora, respire.